Inicialmente, nós cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Estamos felizes, irmãos, por esta oportunidade de estarmos aqui e agradecemos a Deus. Ele é o primeiro que nós devemos agradecer. Há um texto lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, que nos diz que somos vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então, como é desafiador. Domingo passado estive aqui, após o culto, o pastor Ronaldo Maia nos convidou e aí começa aquela luta, né? Os irmãos sabem. Então, eu agradeço também por estar com os irmãos. Não vou falar aqui do nosso relacionamento com a Igreja Batista Portal do Gramado, que é longo, né? Olha, e o pastor Ronaldo, sua esposa, irmã Raquel, família, são mais que amigos. E a partir daí nós fomos conhecendo outros, não vou citar nomes. Também eu trago o fraterno abraço do pastor Oséias Viana, que é o pastor presidente, o titular da Assembleia de Deus, Ministério da Família. Estamos congregando lá há algum tempo. E lógico que eu fui falar com o comandante, né? Mania, quem é militar sabe como funciona. Em qualquer firma, irmãos, qualquer firma. Eu trabalhei por algum tempo no Vale do Paraíba, quase 16 anos. E lá, para os irmãos entenderem, já nesse ponto de contato, havia uma firma alemã, a BASF. A BASF, na época das fitas, cassetes, era uma coisa assim. O regime da BASF era 1000 vezes pior que um quartel. A gente fala em quartel, né? A gente fala assim, militar, é cheio de sei quê, ordem para lá, ordem para cá. Quando eu conversava na igreja com os irmãos da BASF, eu ficava arrepiado. Ganhavam muito bem. Mas a chefia, para começar, era só alemão. Se não tivesse alemão da Alemanha, eles arrumavam no Brasil. Na igreja tinha um. Aquilo para dar um sorriso era a coisa mais difícil do mundo. Aí eu falei, meu Deus, então a vida da caserna perto da BASF né? É coisinha simples. Então, irmãos, nesse contato, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui, contando com as vossas orações, peço que abram em Daniel, capítulo meia dúzia. Capítulo meia dúzia e o versículo 10. Vamos fazer, na medida do possível. Já fui avisado que da última, o pastor Maia não estava nem aqui. Eu deixei um furo que fiquei com trauma até hoje. Eu falei sem o microfone, quase que me apedrejaram. Mas hoje vai ser. Hoje eu vou ser perdoado. Oh, meu Deus. É a idade, irmão. Se é a idade, o costume, né? Nós somos da época, inclusive, morei perto. Eu tenho uma chamada para Batista, sabe? Morei perto da igreja Batista. E eles tinham aquela corneta em cima, né? Antes de começar o culto, eles colocavam um hino. Era Feliciano Amaral, não é isso? Sempre Feliciano Amaral. E depois com o microfone, essa coisa toda, mas estão aí sendo vigiados ali o meu sonoplasta e o irmão Amauri. Me ajuda aí, viu, irmão? Qualquer coisa dá um sinal, mas vamos lá. Então, irmãos, eu falei, livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 10. Diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Amém? Feita a leitura, quero fazer um ponto de contato. Há 3, irmãos, formas de nós enfrentarmos lutas. As lutas que acontecem. A primeira é aquelas que são provocadas pelo dinamismo da vida.
A vida não é estática, a vida é... E eu queria usar aqui rapidamente, como exemplo, a irmã Raquel está aí? Tchauzinho, usar a irmã Raquel, permissão do pastor. Aquele retiro em que ela se machucou, sofreu uma fratura grave, né? Nós tínhamos feito o culto, pastor, foi isso? Fez o culto e saímos. Em seguida, a irmã Raquel. E foi uma coisa grave, quem estava lá acompanha. O que eu quero dizer com isso, irmãos, citando esse exemplo já da própria igreja? A irmã Raquel, a família naquela manhã, falou assim: ô Senhor, nós vamos para o retiro. É carnaval, né? Ou era Semana Santa? Semana Santa, né? Ah, Senhor, eu queria tanto me machucar e ficar com a perna quebrada. Ninguém faz isso, irmãos. Então, essa luta, ela é provocada pelo dinamismo da vida. Eu não vou falar aqui, da luz quando acaba no frio e que você precisa do chuveiro. Ou coisa gostosa, né? É um negócio assim que a gente fica alegre, né? A gente até sai saliva pelo canto da boca. Oh, Jesus. E outras coisas. Você está com a consulta marcada, está pronto para sair, liga o carro e dá ré. Aconteceu esse dia lá em casa. Eu vou saindo, aí veio um vizinho, um casal simpático. Aí falou: vizinho, parece que o seu pneu está arriado. Mas eu não pensei duas vezes. Voltei com o carro para dentro de casa e botei na garagem. Que coisa boa, né? Você está indo para a consulta e o pneu fica arriado. É o dinamismo da vida. A segunda situação, irmãos, para as lutas da vida, nós estamos sintetizando ao máximo, é as que provocamos, eu estou me incluindo, por falta de maturidade e experiência. Às vezes uma palavra dita fora de tempo, às vezes na hora do nervoso, do aborrecimento, todos nós somos sujeitos a isso. Irmão Joani, né? Citou aqui do caso da família, né? O lugar, irmãos, para nos testar nessa parte é a família. Os estudiosos da Bíblia, quando fazem referência ao fruto do Espírito, eles dizem que não há lugar melhor para testar o fruto do Espírito que dentro da família. Na rua, no trânsito, na escola, sim, é bom. Mas na família, irmãos, é um dos melhores lugares. É a relação de marido e mulher, a relação com filhos. E hoje os irmãos sabem disso, a criação está muito mais difícil do que a de tempos atrás. Eu me lembro que quando a minha mãe falava, ela era nordestina, e ela tinha os olhos muito pretos, bem preto e o fundo branco. Quando ela falava Josué, dava a impressão que aquela parte preta ia sair e me alcançar. Hoje você fala o nome da pessoa... Então, são coisas que vão mudando. São coisas que você, no dia a dia... Então, voltando aqui. A família é como é que eu diria? Um ambiente propício para isso. Vida de casado, irmãos. Quanta coisa acontece. Às vezes uma coisa simples, vira uma série de coisas. Então, nessa situação da provocação, e nós vamos partir para um terceiro, estamos fazendo um ponto de contato, que é a luta provocada a partir do mundo espiritual. E nós estamos diante disso aqui. Um homem que foi condenado por ser justo. Um homem que foi condenado à cova dos leões, como estamos vendo, por ser uma pessoa justa. Os inimigos dele, de Daniel, que trabalhavam com ele, diz a Bíblia, que ficaram observando Daniel quase 24 horas, para ver onde que ele escorregava. E eles entre si disseram, se não for na lei do seu Deus, nós não vamos conseguir pegar esse Daniel. E eles usam duas vezes este e esse, um termo irônico. Esse Daniel,
Esse Daniel. O que é que nós podemos ver, irmãos, para nos situar em rápidas palavras sobre Daniel? Daniel foi levado como cativo para a Babilônia e tinha, a essa época, em torno de 16 anos. Ele pertencia a uma família de posição social elevada. Nas 3 levas de cativos, Daniel foi na primeira, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Na segunda leva de cativos foi Ezequiel. Daniel foi o profeta representante de Deus na corte, enquanto Ezequiel representou o Senhor entre os cativos. E aqui uma palavra. Para Daniel servir na corte foi melhor? Aí nós notamos assim: por estar na corte, Daniel levava uma vida mais fácil do que a de Ezequiel lá próximo ao rio Quebar. Por outro lado, a vida dele na corte pode ser considerada muito mais perigosa. Vamos nos situar. Por causa da desobediência, por causa da idolatria, Deus avisou, inclusive avisou muito pela boca do profeta Jeremias. Ele falou assim: se vocês não se arrependerem, virá o inimigo, que seria a Babilônia. Não se arrependeram, e Nabucodonosor invade Israel. Em 3 levas. Há quem diga que foi em 3 vezes, porque Daniel, quando já estava lá no palácio, possivelmente, vamos usar aqui o termo nosso popular, né? Quando você vai pedir por um colega, por alguém, fazer a cabeça do chefe. Já viram isso, né? Fala assim: ô chefe, fulano de tal aqui, na igreja também, né? Coitado, é nova convertida, é jovem, é adolescente, está cheio de hormônio, os cabelos estão tudo assim e tal. Releva, vamos perdoar. É possível que Nabucodonosor tenha feito essa investida sobre Jerusalém em 3 vezes. Possivelmente, a Bíblia não fala, é a história, a tradição, da proximidade de Daniel com ele. O que ele fazia? Ele entrava e arrastava tudo, levava. É tanto que, numa das visões que Deus deu ao profeta Daniel, o reino de Babilônia é considerado ouro, naquela estátua que os irmãos conhecem. Não é o assunto agora. Nessa primeira investida que ele dá, que é em 605, ele leva uma série de cativos, ele procura levar pessoas nobres. Possivelmente, Daniel, que não era profeta ainda, pertencesse a essa linhagem. Ele leva Daniel, Sadraque e Mesaque, os irmãos e Abednego. Esses 3 nomes foram mudados lá. Eles tinham outros nomes, mas não vamos... os nomes de herança. Só a título de curiosidade, irmãos, o que significa nome no ensino da palavra de Deus, principalmente entre os judeus? O nome tinha a ver com o caráter da pessoa. Então, quando alguém falava Josué, não estava dizendo Josué só para que eu ouvisse o nome, me citando aqui como exemplo. Estava falando do meu caráter. Josué significa Jesus, significa Yeshua. É de uma profundidade tremenda. Os irmãos se lembram de Jacó. É o exemplo de nome mais conhecido. Jacó significa suplantador, enganador. E naquela noite em que ele encontra com o anjo do Senhor, o anjo pergunta para ele: qual o teu nome? E ele tem que falar, né? Quem pergunta o meu nome, eu tenho que falar. Meu nome é Jacó. E o anjo diz assim: hoje vai mudar o seu nome, nessa madrugada. Não será mais suplantador, mas será Israel, aquele que luta com Deus. Aleluia. Para os irmãos verem como era rica essa questão do nome. Quando eles vão para a Babilônia, o que é que Nabucodonosor faz? Muda o nome dos 3. Está aqui lá no início, os irmãos depois vejam, para a gente não fugir do leito principal do rio, né, que é muito perigoso. O nome Sadraque, o nome Mesaque e o nome Abednego estava ligado à idolatria da Babilônia.
Então não era só entre os judeus que o nome tinha peso, também entre os idólatras. Quando Nabucodonosor mandou mudar o nome de Daniel, né, e dos seus 3 amigos, a intenção era essa: nada de Jeová aqui, nada lá de Israel. Vocês agora estão aqui, são cativos. Mas lógico, irmãos, aquele que tem um compromisso com Deus pode ser jogado em qualquer situação. Se tem um compromisso, Deus mantém esse compromisso conosco, em nome de Jesus. Aleluias. Daniel viveu, veja só, ele foi em torno de 16 anos, levado cativo. Ele viveu mais de 90 anos em Babilônia. Viu a queda do reino da Babilônia e o estabelecimento do império Medo-Persa. Ocupou posições elevadas sob o reinado de Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro. Desde o seu cativeiro, Daniel passou a vida toda na grande e deslumbrante Babilônia, a Hollywood daquele tempo. Viveu 69 anos, uma vida irrepreensível, numa corte corrupta, tendo o favor dela. Ezequiel refere-se a ele como modelo de retidão. Embora Daniel fosse um dos exilados, chegou ao cargo de primeiro-ministro da Babilônia. O maravilhoso é que sempre permaneceu fiel a Deus. Pensemos, irmãos, um escravo na maior potência do mundo, se não vigiar, ele vai ficar idólatra. É muita coisa, irmãos. Os irmãos se lembram dos jardins suspensos da Babilônia? A 7ª maravilha do mundo? E por causa daquele jardim, Nabucodonosor foi comer graminha lá com os animais, se lembra? O profeta Daniel tinha conversado com ele antes, leia lá o texto, estamos abreviando ao máximo. E ele muito amável, de autoridade muito grande, mas amável, coração grande. Ele diz assim: rei, se eu fosse o senhor, eu entendia, aceitava o que Deus está falando. Mas não, virou as costas, monarca. Ele diz que ele, olhando naquela imensidão que eram os jardins suspensos da Babilônia, que disse: não foi eu que construí esta grande Babilônia. Aí Deus falou: então você vai ver como é que funciona. Foi tirado, os irmãos conhecem a história, foi comer capim, erva. E ele, como animal, ele conseguiu raciocinar. O que ele, como monarca, não conseguiu, ele, como um animal, com instinto de animal, disse que aqueceu os pelos, as unhas. Imagina, irmãos, que coisa horrível. Será que Deus quer que as pessoas só passem a raciocinar numa situação dessa? Não, irmãos. Não, Deus quer que a pessoa raciocine antes. Deus quer que a pessoa tenha um pouco de reflexão. A mensagem da palavra de Deus é exatamente essa. Mas voltando aqui ao profeta Daniel, o que é que nós aprendemos? Com todo aquele poder, ele não deixou de ser um servo do Senhor Jesus. Aleluias. Como é bonito, irmãos. Conheço uma irmã, não vou citar o nome dela, em Corumbá. Ela trabalha no fórum. Ela trabalha na primeira instância de julgamento no juiz, que o juiz é exigente. É exigente. Mas aquela irmã ali, ela é testemunha. Tivemos lá em fevereiro, fomos visitar a Débora, e ela nos chamou para um almoço na casa dela, eu, a Natália, a Débora, e ela contando a pressão que é, pastor Ronaldo, sabe? É assim, se você andar certa, nada mais que sua obrigação. Se você der uma resvalada, eu puxo sua orelha. E ela se antecipa a tudo, Aquela irmã dando testemunho num lugar difícil, lidando com pessoas como é que eu diria, da alta elite. São juízes reconhecidos no mundo do magistério. Isso que importa, irmãos, para nós. Quando nós crentes fomos colocados numa situação de distinção, a primeira coisa, que nós não esqueçamos de Deus. A segunda, se nós pudermos ajudar, que a gente ajude.
Seja útil, seja útil. Você foi colocado ali, colocado. Como é bom ser ajudado, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. O assunto ora abordado fala da oração em confiança em Deus. Deus quebrou o silêncio do céu por 2 vezes para exclamar. Isso aqui é interessante. Daniel, homem muito amado. E não temas, homem muito amado. No céu, Daniel era chamado de muito amado. Além disso, nas situações mais difíceis, sempre manteve sua confiança em Deus. O que é que nós pensamos? Ele, com todo aquele aparato, com toda aquela aproximação do monarca, ele podia dizer assim, eu estou próximo ao rei, vou orar nada, né? O rei gosta de mim, como gostava de fato. Ele possivelmente foi conselheiro de Nabucodonosor, de Belsazar, de Dari e de Ciro. Eram potências, irmão, no mundo. Mas o que é que nós vemos? Ele era um homem de oração. Há uma passagem interessante envolvendo Daniel quanto à oração. No capítulo 10, ela é magnífica. Ele tinha feito uma oração e a resposta já tinha saído do céu e os demônios, é só ler lá ali, é uma figura, né? Príncipe da Média, da Pérsia, figura para demônios, anjos do mal. Ele está esperando a resposta e vem um anjo poderoso e fala assim, Daniel, quando diz aqui, Daniel, homem muito amado, a tua oração foi respondida há 21 dias, mas os demônios lançados lá na região X interceptaram, mas eu vim aqui trazer a resposta da tua oração. O que eu falei, irmão? Terceiro ponto, a luta que é provocada no reino espiritual. Os irmãos sabem disso? Lutas certas que são jogadas sobre nós. Nós não percebemos, só Deus para mostrar. O irmão Joaninho foi muito feliz na exposição, procurar a orientação. E eu devo, viu, irmão Joaninho? Não é só você não. O pastor Maia já fez oração por mim no telefone. Estava na cozinha da minha casa, pedi, sentado. Ele não sabe disso, né? Vendo meu filho passando uma luta incrível, até hoje nós estamos lutando com Deus, e eu desabafei com o pastor Maia, ele falou, eu oro agora. Eu estava na cozinha da minha casa, sentado, ele orou no Viva Voz por mim. Então, irmãos, nós precisamos disso. A luta é grande, irmãos. Agora deixa eu tomar um golinho d'água, eu gosto muito dessa caneca, eu já ganhei umas 2. Para descontrair, eu gosto mais da caneca do que da água. São fraquezas de um velho de 71 anos, sabe? Eu não tenho assim. Eu sempre falo, gosto de... É bom quando você dá a gargalhada assim, que a gente dá uma descontraída. Vou falar baixinho. Se você não pagou a luz, se você não pagou a água e foi cortada, não diga que foi o bicho não, por favor. Se você está fazendo uma viagem e calculou mal o abastecimento do combustível do seu veículo e acabou no meio do Pantanal, entre Miranda e Corumbá, 2 horas da manhã, não xingue ninguém, bata com a cabeça no carro lá em qualquer lugar. Porque há pessoas assim, irmãos. Temos algum tempinho de igreja, nascido e criado, corre para a igreja. Pastor, ora por mim, estou passando uma luta. Vai saber o que foi? Deu cantada na mulher do vizinho. Estou sendo bem grato, né? Pegou dinheiro emprestado com a agiota, e os irmãos sabem que a agiota mata. Chegou no dia, a agiota veio, ele saiu correndo e lá vai e correu para a igreja. Pastor, estou passando uma luta tremenda. Se eu fosse você, eu não falava nem que é luta, eu me escondia, vendia tudo que eu tenho para pagar essa dívida. Estamos falando aqui, irmãos, de luta mesmo. Lutas, aquelas que você olha assim e fala, Senhor, eu estou bem, eu participei da ceia, eu fui no culto, mas Senhor, eu estou sentindo... São lutas. Então nós precisamos estar cobertados com o sangue precioso de Jesus, aleluias, para que Ele nos dê a vitória, para que Ele nos dê a graça.
Continuando aqui para não vos cansar. Uma pergunta, irmãos. Por que Daniel foi jogado na cova dos leões? Porque era justo. Eu estou resumindo ao máximo. Fez nada. Nada. Se há um homem na Bíblia que tem uma vida, nós colocaríamos aqui um prumo, Daniel. Moisés deu uma escorregada, Josué, meu xará, deu. Paulo discutiu com Barnabé, né? Não é pecado para a morte, mas são pessoas, são falhas. Daniel não, um escravo. E outra coisa, vamos tirar o chapéu para ele e os 3 amigos, de um QI elevadíssimo. Porque, irmãos, a língua, até hoje, a língua da Babilônia era super difícil. Eles aprenderam, dominaram os 4 e começaram a dar conselho, e Deus começou a usar os 4. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Nós precisamos, irmão, de crentes em lugares estratégicos da nação. Não se negue como é bom. Não é para pedir favor, absolutamente, mas para interceder, para falar. Veja agora um testemunho rápido, né? Mas não é exibição. Estava fazendo semana retrasada o check-up de coração, e eu e a irmã Natália, e esse médico é um pernambucano. Há uns 3, 4 anos atrás ou mais, ele tinha mais de 50 anos de medicina. E eu fui lá várias vezes, sabe? Ele não sabe que o médico tem todo aquele procedimento, sabe? Ele não quer se aproximar do paciente. Aí você quer conversar, bater um passo, assim, te contrair, mas o médico... Que negócio... E eu fico olhando assim, falei, será que médico tem asa? Será que ele voa? Se tiver algum médico, aqui tinha um abençoado, gostava de mim, gostava muito de mim. Se fosse seu parente, casar com só, né? Muito simpático, não estou falando mal não. Aí fui na primeira consulta, fiz toda a bateria de exames e tudo, e voltei para pegar os exames, que é rápido. Ele atendeu primeiro na tarde, estávamos juntos depois, e aquele meu coração falando... Faz uma oração, pede para fazer uma oração por ele. Mas aí fica aquela luta, né? Não, mas é médico, eu sou tão piquititinho, sou um funcionário aposentado. E aquele negócio, faz uma oração por ele, pede para fazer uma oração. Aí, tá tudo bem? Então, aí ele ficou em pé, com aquele jalecão branco, ficou em pé, e respirei e falei. Eu chamo Aleixo, atende lá na Carne do Sul. Doutor Aleixo, o senhor aceitaria uma oração? Rapaz, pode fazer oração. Aí eu já estava com o Novo Testamento, Gideão, na mão assim, abri, li um texto, fiz oração ali, glorificando, agradecendo a Deus, e fui embora. O resultado eu não sei. Os irmãos acham que eu fiz mal, ou eu dei um péssimo testemunho, me julga aí. Dei um péssimo testemunho ou não? Passei de ano. São coisas pequenas, irmãos. São coisas pequenas. Veja isso não como exibição, pelo amor de Deus. Por que Daniel foi jogado na cova dos leões? Por ser justo. Eu li um comentário que eu achei interessante. Eu escrevi aqui, vou tentar dizer. Mais vale uma noite junto com os leões do que ficar sem orar. Por isso que o pastor Maia fala tanto em oração, né? É oração domingo de manhã, é oração quinta-feira. Meu Deus, vale a pena, vale a pena. Valeu a pena, irmãos, para Daniel, passar uma noite junto com os leões do que ficar sem orar. Se alguém vai nos perseguir porque nós somos justos, que sejamos perseguidos. É difícil? Eu sei que é, irmãos. Eu já passei perseguição por ser crente. E quando eu fiz a avaliação minha, eu falei, Senhor, eu sou o mais fraco de todos os teus servos no mundo inteiro. E eu estou sendo perseguido. Alguém viu alguma coisa na vida do Josué, né, irmãos?
Então, quando você está sendo perseguida ou perseguido porque é justo, continue e Deus vai te dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Tinha mais alguma coisa, mas... E qual foi o contexto? Olharam, falaram assim, nós não vamos conseguir pegar Daniel. Vamos fazer o seguinte, o rei gostava muito de bajulação, confete. Aqui, irmãos, um ensino para quem tem posição elevada. Cuidado com confete, viu, bajulação. Eu sou a favor do elogio. O elogio faz bem. Elogio massageia o nosso ego, né? É bom encontrar com alguém que nos abraça. Oh, eu gosto do senhor, eu gosto da senhora. É uma parte boa da vida, faz parte da psicologia humana. Mas, irmãos, bajular é muito feio. Jogar confete, sabe? A psicologia explica isso, em rápidas palavras, que a pessoa que faz isso tem fraqueza. Quem tá bajulando muito tem fraqueza. Não quer mostrar. Aí fica jogando confete. Oh, aí você, e não sei o quê. O que eles fizeram? Olharam e falaram, a gente não consegue pegar o profeta. Esse Daniel, como está escrito lá 2 vezes. Esse e este. Juntaram, não falaram com Daniel, porque Daniel estava sendo escolhido para, dentre todos os chefes ali, pessoas, ser colocado, havia a indicação de Dari de ser colocado 3 presidentes. Daniel seria um deles. Quem era Daniel? O escravo que veio lá de Jerusalém. Esse Daniel aí. Mas esse Daniel falava hebraico, falava aramaico, estava falando babilônio melhor que eles. E ungido por Deus, excelente, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Sempre temos oração aqui, eu gosto muito dessa oração. Vim com o rito, correndo com a irmã Natália, né? E o pastor Maia falou ali. Músicos, assim mesmo, né? Cantores, nós somos instrumentos de Deus. Oh, coisa boa, irmãos. Quando você pega o instrumento e fala, Senhor, eu agradeço pelo fôlego de vida, eu agradeço por esses dedos maravilhosos, eu agradeço pela minha voz. Senhor, recebe o meu louvor. Senhor, alguém diria, eu não tenho voz bonita, eu não sei tocar nenhum instrumento, mas eu estou aqui nesta noite para te agradecer por tudo que tu tens nos dado, aleluia. Quantos podem glorificar o nome do Senhor, aleluias. Como é bom, irmãos, agradecer ao Senhor, aleluias. Rapidamente, estávamos servindo numa cidade, chegamos lá quase 15, 16 anos, e um dia eu estava em casa e o pastor da igreja estava viajando, e alguém chegou, nos procurou em casa e falou, ô irmão Josué, eu não era obreiro ainda, era só cooperador, assim não tinha cargo eclesiástico. Não sei por que me procuraram, se eu não tinha cargo eclesiástico, mas amém. Ele falou assim, irmão Josué, nós estamos precisando de uma ajuda, se o senhor pudesse nos ajudar. Tinha um casal que morava na igreja, ele chamava Henrique. Ele era bem magrinho, chamava ele de Henriquinho. Ele morava numa casa no fundo da igreja. Ficava ali, não fazia nem faxina, porque era bem idoso, ele e a esposa dele. E falei, qual era a situação? É que se o senhor pudesse ir na casa de vários irmãos e a gente fizesse uma cesta básica. Não havia cesta básica como hoje, né? Era mais difícil. Hoje você pode comprar, sair de coisa. Fomos na casa dos irmãos, cada um foi dando. A gente nunca diz, estou falando aqui porque tem anos, já dorme no Senhor. E também não é exibição, pelo amor de Deus. Mas para chegar no testemunho desse negócio de gratidão. Juntamos, botamos numa caixa de papelão. É um casal, diz que aquela compra ali daria para 3 meses. Levei, que era a igreja que eu cooperava, tinha uma entrada, uma garagem. Fui lá no fundo, tirei as coisas, bati. Irmão Henrique, trouxe aqui mandaram aqui uma benção para o senhor. Tal. E, tá bom, irmão Josué, entra aí. Aí eu peguei a caixa, fui lá na parte mais funda da casa, tinha um quarto, coloquei.
E eu não queria deixar o homem velho aparecer, que aparece, né? Assim, aquele discurso. O senhor está vendo? Eu fui procurado por um grupo de irmãos e eles falaram para mim fazer só a cesta básica. Eu estou aqui. Eu represento. Eu, com medo que isso acontecesse, peguei a caixa de papelão com a compra, botei em cima da mesa e falei, Deus abençoe, irmão Henrique, Deus abençoe. Antes de eu sair na calçada, ele falou assim, irmão Josué, volta aqui. Aí olhou para mim e falou assim, está faltando uma coisa. Me arrepia, irmão. Eu olhei para ele, faltando o quê, irmão Henrique? O senhor não agradeceu pela compra. Aleluia! Oh, aleluia, irmãos! Deus é Deus, aleluia! Agradeça, agradeça, aleluia! Quando chegar do mercado que estiver tirando as suas coisas, fala, Senhor, obrigado. São milhões, irmãos, milhões de pessoas que não têm um pedaço de pão duro para comer. São milhões de pessoas que não têm um convênio. São milhões de pessoas que não sabem o que é um carro. São milhões de pessoas que não sabem o que é uma bicicleta. E nós temos. Sejamos gratos a Deus, aleluias. Tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. O que nos ensina, irmãos, a oração de Daniel? Foi uma oração pessoal, no seu quarto. Esse é o tipo de oração que decide batalhas espirituais, porque é o canal de comunicação entre o crente e Deus. Jesus falou do quarto. Entra no teu quarto e fecha a porta. Ali, irmãos, quarto, como Jesus quis dizer, não está só no sentido físico, está no sentido espiritual. Quantas vezes a gente vai orar e o pensamento... Irmãos, nós temos que ser sinceros. Você levantar na madrugada para orar... Acho que eu já contei aqui, né? Vocês não vão rir, vão ficar sérios. Uma madrugada, eu sei como fui despertado. E estava orando, e a irmã Natália passou a mão, não viu, falou, Josué, está onde? Estou aqui orando. Você está roncando. Não ria não, Maia, segura aí, você dá umas gargalhadas gostosas. É assim, irmãos. Se a mulher da gente falar para a gente que ele está roncando, você vai falar o quê, rapaz? 2h da manhã, Jesus. É difícil, irmãos, é difícil. Agora os irmãos sabem que eu vou falar aqui. Quando a luta bate, hein? É jejum, é oração. Você ora de cabeça para baixo, você ora com o joelho só. Você ora com a asa, você ora com a outra asa. E você vira um... Daniel perde para a gente. No seu quarto. Outra coisa, foi uma oração baseada na obediência. Havia lá em 1 Reis, foi dito para Salomão, que a oração, mesmo quando houver essa desobediência, como aconteceu, foram destruídos, que orassem voltados para Jerusalém. Eu vou antecipar aqui alguma coisa já, para não... Por que é que Daniel começou a orar, abriu as janelas, voltado para Jerusalém, se Jerusalém estava destruído e o templo? Por causa da lembrança. Ele conheceu o templo, ele conviveu. Ele deve ter prestado muito culto ali, ele conhecia. Então, e outra coisa, irmãos, eu pergunto para os irmãos, é fácil você orar sabendo que você vai morrer? Que daqui a algum tempo vão te procurar para levar para morrer? Pergunto aos irmãos, é fácil? Não falou nada, né, pastor Maia? Balançou só a cabeça, fechou a boca. Há um livro muito interessante, Os 7 Últimos Dias de Jesus. Eu tenho uma xerox dele. Meu irmão, você lê aquilo ali, você fica... Oh, Jesus, acho que eu não sou crente, não. Os 7 últimos dias de Jesus. Tá? Essa semana aqui, ele vai para o Calvário. Ele teve uma agenda na segunda, ele teve uma agenda na terça,
Ele teve uma agenda na quarta, ele teve agenda na quinta, e os irmãos sabem o que vai acontecendo até ele chegar à cruz do Calvário. E o comentarista, o autor, pergunta: o que é que nós faríamos se nós soubéssemos que tem a última semana de vida e que você sabe que vai morrer? Não é conversa, não é fantasia. Quando Daniel soube que o rei tinha feito o edito e que ele ia morrer, ele foi para casa, abriu as janelas para as bandas de Jerusalém, que a nossa palavra nesta noite é esta, que nós possamos abrir as nossas janelas da alma para as bandas de Jerusalém celestial, aleluias. Mesmo que nós não tenhamos uma palavra como a Ana não teve, murmure, gema diante de Deus. Fala: Senhor, a situação está tão difícil que eu não tenho palavras para recorrer a Ti, mas eu vou falar, eu vou gemer. E o sacerdote está mais desviado do que tudo. Estou vendo que você está bêbada. Não estou bêbada não, meu Senhor. É a alma, minha alma. Eu desejo ter um filho. Estou sendo... Estão fazendo zombaria de mim, a esposa, com comida do meu esposo. Eu quero ter um filho. Então, irmãos, haverá situação que nós não teremos palavras. Mas Deus, por meio do seu Espírito, vai fazer com que aquela oração silenciosa chegue diante dele e a resposta venha em nome de Jesus. Quantos podem glorificar a Deus? Aleluias. Louvado. Foi uma oração perseverante, 3 vezes ao dia. Ele estava orando porque ele sabia que ia morrer avião. Não, ele estava acostumado. Só para situar, irmãos, os judeus oravam às 9 da manhã, às 12 e às 15. Tá bom? Pedro e João subiam ao templo para oração às 15 horas, que é a hora 9ª dos judeus. Os irmãos, vamos ver se os irmãos estão ligados. Quantos horários eram de oração? Quantos horários? 3. Qual era o primeiro? Falem forte. 9 e 12. 9, às 12 e às 15. Ele fazia a mesma coisa. Fazendo só um paralelo, passar à frente, irmãos. Tivemos isso lá em casa, pastor Maia nos acompanhou, irmã Raquel. Estiveram lá em casa até orando pela filha. Quando, uns 2 anos, né, Natália? Uns 2, 3 anos, né? Em que a nossa caçula, como os irmãos conhecem, mora em Corumbá, recebeu o diagnóstico de câncer na mama esquerda. Ei, irmãos, o mundo acaba, irmãos. Não, você fica... Fazendo um paralelo aqui para os irmãos sentirem. Eu sei que tem irmãos aqui que tem um testemunho também. Foi todo um programa, fizeram os exames com agulha mais fina, tinha que fazer com mais grossa. Aí ela veio para Campo Grande, fez, e ela foi com aqueles exames que ia dizer se o câncer era maligno ou não. E foi ela e minha esposa, eu fiquei em casa. Consulta aqui na Afonso Pena, perto da Rio Grande do Sul. Eu fiquei em casa ali, naquela tensão. Aí ela estava com o carro dela, levou a chave, abriu o portão, entrou, botou o carro lá. E quando eu vi que elas tinham chegado, eu fui lá e abri a porta da sala. Abri, ela entrou, ela esbarrou comigo e falou assim: é câncer, pai, é câncer, pai. Ei, irmãos, o mundo acaba. Correu para o quarto, jogou as coisas em cima da cama. Nos abraçamos. No corredor. Ela dizia: é câncer, pai. E é maligno. Maligno, pai. O que você vai dizer? Qual é a palavra, irmãos, que nós vamos dizer numa hora dessa? Ah, meu Deus. Corredor da nossa casa, nos juntamos.
Eu, ela, minha esposa, oramos. Eu não sei o que eu orei. Eu não sei o que foi que eu falei. E até hoje eu tenho essas palavras. Ela foi curada em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh Deus. Aleluia. Só Deus, irmão. Só Deus. Como é chato você ver pregação, né, irmãos? Muitas vezes se ufanando, passando para a igreja, para quem está ouvindo assim, de super-homem. Ninguém é super-homem, irmãos. Ninguém é super-mulher. Luta, dificuldades. Acho que eu estou dentro da hora, né? O pastor Maia falou que eu podia, mas eu não vou fazer isso não. Senão os irmãos... Depois sou eu que pago, né? Então aí... Foi uma oração humilde, se punha de joelhos. Qual é a posição que se deve orar, irmãos? Não há. Mas ele ensinou aqui, uma delas, joelhos. Você pode dirigir e orar? Amém. Você pode estar fazendo as coisas em casa e orar? Pode. Você pode estar com a boca fechada e orar? Pode. Pode. Não há regra. Mas aqui ele se punha... Por que os joelhos? O joelho é reverência. O joelho é você está dobrando, você está dizendo alguma coisa. Eu tenho um conhecido, uma pessoa muito próxima, que ele diz que quando ele vai orar com o rosto no chão, como a Bíblia também manda, ele fala assim: Senhor, antes de eu dobrar o corpo, eu quero dobrar diante de Ti o meu espírito e a minha alma. Porque dobrar o corpo é fácil, né? Botar o rosto aqui e ficar algum tempo, não é muito difícil. Mas dobrar as nossas resistências, como o pastor Maia sempre fala aqui na oração, como somos resistentes, irmãos. Muitos aceitam Jesus como Salvador, mas não aceitam como Senhor. Jesus quer ser Salvador e quer ser Senhor. Senhor do meu tempo, Senhor do meu dinheiro. Por isso que eu falei para os irmãos, a vida conjugal, o terreno que como testa a gente, irmãos. O relacionamento dos cônjuges, o relacionamento entre pai e filho. Que coisa, irmãos. Foi uma oração com gratidão. Orava e dava graças a Deus. Eu sei, irmãos. Que a luta às vezes está tão tremenda que você esquece de glorificar a Deus, já entra pedindo. Mas uma disciplina. Senhor, estou aqui diante da Tua presença. Tu sabes que emocionalmente, eu estou fazendo uma suposição, né? Que não é tão suposição, é verdade. Tu sabes que emocionalmente eu estou arrasado. É um problema de família, é um problema com o vizinho, é um problema no serviço. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero te glorificar, Senhor. Antes eu quero te agradecer. Se eu estou passando por essa luta, eu te agradeço, Senhor. Me dê força, me dê ânimo, coragem. Antes de apresentar a causa, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Como eu acho bonito isso. Eu acho que todos aqui sabem o que eu estou falando, né? Ir ao mercado fazer compra. Oh, coisa boa, rapaz. Irmão, se tem uma coisa que mexe com o coração de Deus, é isso. Você encosta o carro na garagem, ou seja lá onde for, que você trazendo. Quem traz as compras, né? Ali você está tirando do carro, levando, Senhor, obrigado. Graças a Deus. Depois que está tudo em cima da mesa, que vai arrumar ainda, aí você falou, Senhor, graças a Deus. Tem um pãozinho de cada dia. Eu me lembro, falei da minha mãe, irmã Noêmia Ribeiro da Costa. Nós nunca passamos fome. Mas havia, às vezes, em que a mistura estava meio curta. Estava meio curta, né? E ela fazia aqueles cubão de carne cozido gostoso, né? E a gente não tinha mesa. Eram as cadeirinhas assim, e a casa era antiga, tinha um degrauzinho, a gente sentava ali, se espalhava, cada um com um pratinho na mão, e era uma festa. E tinha vez que ela fazia aquela carne gostosa e falava para nós assim, hoje, parece que eu estou ouvindo ela falar,
Hoje só tem um pedaço para cada um. Era um cubo assim, desse tamanho, pastor Lauda, acho que não, desse tamanho assim. O que eu fazia? Eu sempre tive jeito de cientista, assim, de pessoa da NASA, né? Inteligente, assim. Eu sei, né? Você não sabe disso, mas eu tenho aquela pose, assim, de cientista. Feijão, arroz, aí aquele pedaço de carne cubo, eu pegava, eu uso hoje, a Natália gosta, eu estilhaçava a carne. Sabe o que é estilhaçar, né? Que ela estava cozida, eu picava aquilo tudinho, jogava o arroz, o feijão em cima, e aquela carne virava um bife. Não acabava nunca, não acabava nunca. Oh, coisa gostosa! Groselha foi anos depois. Porque não existia, meu pai trabalhou na Coca-Cola, a gente podia tomar lá, não podia trazer para casa. Então tomava lá, muito. A Coca-Cola da garrafinha, nem sonhava em litro, nem média. Então, irmãos, essas coisas vão nos ensinando. Quando você chegar num lugar que tiver fartura, aí você olha para trás e fala assim, eu nem sempre tive fartura. Eu vou agradecer a Deus por esta bênção. Quantos podem dizer amém nesta noite? Oh, irmãos, aleluia. E vamos concluir. Foi uma oração habitual, como costumava fazer. Às vezes é na hora que bate a luta, né? O jejum e a oração. Qual é o significado espiritual, irmãos, em rápidas palavras? São reservas que nós devemos ter. Jejum também. Não espere para fazer jejum quando a luta vier, porque você pode estar desguarnecido. Faça o jejum antes, vá, lógico, na medida do possível. Cada um tem sua força para fazer o jejum. A oração é a mesma coisa. Por isso que essa tecla. Alguém fala assim, mas o pastor Ronaldo novamente vai falar que tem que orar às 5 horas da manhã, no domingo tem que chegar às 7, para depois escola domingo. Puxa, mas parece que ele está dando uma lavagem. Não. Nós sabemos, irmãos. Quando você ora e quando você jejua, você vai colocando depósitos, você vai guardando. A luta vai vir? Vai, com certeza. Mas se você tem uma vida de oração, é mais fácil. Os irmãos estão entendendo? Pode dizer amém? Amém. Se vai deixar para orar na última hora, fica tudo perdido. Não tem costume, não sabe o que está falando, o que está dizendo. Assisti um testemunho sempre, por isso que eu sou meio batista, né? Pastor Billy Graham, disse que ele estava fazendo uma campanha num grande país, e naquele dia disse que ele estava na rua, vendo vitrines, Billy Graham, né? Figura ele, né? Estava no Senhor. E disse que lá, intertido, vendo a vitrine, naquela grande cidade, chegou um irmão, falou assim, ô pastor, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Aí falou, sou Billy Graham, eu sou Billy Graham. O senhor está fazendo uma grande campanha aqui na cidade? Sim. E não, falta de sabedoria, né, o irmão? E não seria o caso do senhor estar no hotel orando, para quando fosse para a grande conferência? Aí ele virou para o irmão e falou, e você acha que eu estou fazendo o que agora? Ele estava vendo vitrine, estava orando. Deus só aceita a oração se estiver de joelho. Ele saiu, aproveitou que estava num país diferente, estava vendo vitrine, mas estava, além de ver a vitrine, estava falando com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Conclusão, irmãos. Quando Daniel soube do edito, cuja intenção era central prejudicá-lo, continuou orando. Eu já falei no início. Ele preferiu passar uma noite com os leões do que ficar um dia sem orar. Os acusadores são agora acusados e punidos. Isso às vezes ocorre imediatamente. Outras vezes demora um pouco, dependendo da justiça divina. O que faz uma cova, nela cairá. 2 vezes Salomão escreveu isto. É a lei do retorno. Aqui, um exemplo de imprevisibilidade da vida. Eu apontei alguma coisa mais atrás sobre isso aqui, mas é outro assunto. Imprevisibilidade da vida. Eu pergunto para os irmãos, vocês que vão responder. Os inimigos de Daniel, que levaram para o rei fazer a lei,
que se alguém não orasse a ele durante 30 dias, seria jogado na cova dos leões. A minha pergunta para a igreja é o seguinte: eles sabiam que os leões iam comer ele, mulher e filho? Sabia ou não sabia? Não. Irmãos, lendo isso aqui, depois lê devagar em casa. É muito triste. O camarada ser tomado ele, a mulher e os filhos. E não eram poucos não, hein? Não eram poucos não. Eram muitos. Jogados dentro da cova dos leões. A Bíblia diz que nem tinham chegado no fundo, os animais, os leões estavam estraçalhando até os ossos. Aqui um aviso, irmãos. Se não pudermos fazer o bem, não faça o mal. Se você mesmo aquela pessoa ranzinza, ácida, sabe, que existe assim, né? Que você fala, não, se você não puder ajudar, saia, deixa, não faça o mal, porque o mal pode vir em dobro. Eles fizeram todo aquele aparato, e agora, irmãos, os chefes, os antigos companheiros de Daniel, as mulheres que eram casados, e os filhos são jogados dentro da cova do leão, e eles são comidos. A Bíblia diz que antes que eles caíssem no fundo, eles foram tragados. Irmão Maria, pode chegar. Vou já cantar um hino bonito, cantar com a igreja. Nesta noite, irmãos, que nós possamos abrir as nossas janelas da alma para a Jerusalém espiritual. Aleluia. Se você pode falar, se você não pode, aprendamos com Daniel. Vamos ouvir um hino e depois, se o pastor deixar. Posso ficar aqui? Não atrapalha não, né? É um hino conhecido. Eles botaram um ritmo aí de jovem, né? Em fervente oração. É do meu tempo, viu? Fervente oração. Acho que os irmãos conhecem. Tens o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fluir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando deixares maldade. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá. A terceira estrofe, vou fazer bem baixinho. Quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo
que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Se orar, Baixinho, bem baixinho. então, Eterno Deus, sem que o teu nós te louvamos, Senhor, nesta noite. Aleluia. goze a paz que o Teu servo foi jogado na cova dos leões, colo te dá. porque era justo e continuou orando 3 vezes ao dia. Que Deus Fala conosco, Senhor. não sentiu. Abençoa o pastor Maia, abençoa esta igreja. Abençoa cada um de nós, Senhor, que temos lutas diante de Ti, Senhor. Fala com as vidas, dá-nos uma semana de paz e tranquilidade.